uma luta que não terminou, tá? Eu quero saber quem mandou matar, eu quero saber do que ele morreu, né? Eu só sei até agora que o responsável pela morte foi o Estado brasileiro. Mas quem mandou matar, eu não sei, e do que ele morreu, eu não sei, né? Claro que, né, fala-se muito de como ele foi torturado, né, que foi muito bárbaro. Ele tinha pessoas, né, companheiros, enfim, que estavam presos na cela ao lado, e, enfim, 4 ou 5, agora não lembro total, mas 4 ou 5 foram testemunhas oculares, né, que tinha uma fresta que dava para ver e tudo mais. E para piorar, os militares, né, chamaram 1 ou 2 deles para limpar a cela do Mário, né, toda ensanguentada. Então se fala muito disso, né, como foi um rol de crimes de lesa humanidade, né, essa sessão de tortura do meu avô, né, que foi, assim, varou a madrugada, né. Foi sequestrado no dia 16 de janeiro, de 1970, e levado pro DOI-CODE, né, na Tijuca, no Rio de Janeiro, né, e do dia 16 para o 17 ele sofreu todo tipo de tortura, né, pau de arara, choque elétrico, afogamento, o motivo, né, pelo qual ele finalmente e provavelmente faleceu, né, o pior é isso, né, a última vez que ele foi visto, ele estava desfalecido, mas moribundo ainda, né, e foi levado de lá para nunca mais sabermos, né. Mas ele, né, provavelmente não resistiu, porque essa sessão de tortura terminou com um empalamento, né, então, se as pessoas fizerem essa busca, porque é uma coisa tão medieval, brutal e desumana, que não vale a pena seguir aqui falando. Por quê também? Porque tem as lembranças boas, né. Então, assim, o Mário sempre foi uma pessoa muito respeitada, né, por enfim, toda a militância em geral da resistência na ditadura, e até hoje, né, um companheiro que é muito lembrado, que é muito querido, e tem lá, né, a história das resistências e não só das violências, né, então... E queria te perguntar em relação ao dia, né, do desaparecimento do Luiz, lá em 71, o que você mais se lembra desse dia, assim? Como é que você... Olha, foi assim, em junho de 71, né, eu me encontrava com ele semanalmente a partir de janeiro, quando eu o reencontrei. Aí teve algumas tarefas que eu tive que cumprir, por exemplo, eu vim para o Nordeste uma vez, e outras atividades de treinamento. Eu fiz treinamento de como cuidar de armas, eu fiz treinamento de como elaborar documentação, de como também fazer alguns artefatos explosivos, preparar, né? Eu não dominava toda a tecnologia, não. Porque era tudo muito compartimentado, cada um fazia uma parte. Aí, nesse ano de 71, o meu aniversário cai bem no dia de Corpus Christi, se eu não me engano. Eu sei que era feriado. Ou foi um dia antes ou um dia depois do meu aniversário. Aí eu ganhei como presente de aniversário um treinamento de tiro. Aí fui eu, meu irmão e o José Milton Barbosa. Nós fomos para um local que hoje é conhecido como Embu das Artes, mas naquela época era um mato, né? Nós fizemos esse treinamento. Além do treinamento, ele me deu uma caixa de chocolate e um chale. Aí nós voltamos e eu ia me encontrar com ele no final de semana. Eu sempre me encontrava com ele no final de semana. Como teve esse feriado no meio da semana, então eu não iria encontrar com ele nesse final de semana subsequente a esse encontro no feriado. Aí só iria me encontrar com ele no outro final de semana.
Aí, quando eu vou para esse encontro, ele não aparece, quem aparece é o Yuri, o Alex e o Francisco Seiko Okano. Agora, teve uma coisa assim, muito estranha, porque entre o meu aniversário e esse reencontro, que na verdade não foi com ele, foi com o Yuri, o Alex e o Francisco, teve um dia que eu tive uma espécie de uma descarga de adrenalina, assim, sabe? Teve um dia que eu senti uma coisa muito, muito ruim, como se fosse. Depois eu não sabia na época o que era isso, mas é como se tivesse tido um ataque de pânico, uma descarga de adrenalina, assim, que eu acho. Eu não sei, não tem como provar que poderia ter. Eu era muito ligada a esse meu irmão, que pode ter sido na hora que ele foi preso ou na hora que ele foi morto, não sei. Não tem como saber. Perfeito, perfeito. E como foram os momentos seguintes, assim? O que você Não, aí lembra? nesse sábado, que eu Sim. me encontrei com o Yuri, o Alex e o Francisco Seiko, eles me pedem para avisar para minha mãe. Meu irmão tinha sido preso várias vezes e mamãe sabia qual advogado devia procurar, porque ele foi preso e foi como estudante, ele foi preso algumas vezes e foi mamãe que tomou essas providências. Aí esse encontro foi ali no bairro do Ipiranga e a estratégia que nós montamos, porque se eu ligasse para a casa da mamãe, que naturalmente o telefone devia estar grampeado, eles cercavam aquele bairro em 5 minutos, 10 minutos. Aí que estratégia foi que a gente montou? Eu fiquei perto de um telefone orelhão, e aí veio um rapaz, se aproximou, aí eu pedi para ele que eu ia discar um número, e aí quando a pessoa atendesse, ele iria perguntar, é a senhora Maria José? Aí, lógico que só ela que atendia o telefone, que ela morava só. Aí eu pedi para ele, o senhor vai dizer para ela que o filho dela foi preso. Por que é que eu não quero dar essa notícia para ela não saber que eu está com vergonha? Ele falou, aí eu desliguei o telefone. E ele aí agradeci, ele foi para um lado e eu fui para o outro. Olha, a primeira coisa que me vem à cabeça é que eu estava jogando biriba na casa de uns amigos à noite e comecei a dizer para o Enio Silveira, com quem eu era casada, vamos para casa, eu quero ir para casa, vamos para casa. Tá? Me deu um... E fomos. Eu cheguei, fui me deitar e logo depois tocou o telefone. Era uma grande amiga da minha mãe, que até era minha madrinha de casamento, e ela pediu para falar com o Enio. Quando ela pediu para falar com o Enio, eu digo, bom, alguma coisa errada tem aqui. Era quase meia-noite. Né? Aí eu disse, Enio, tia Hélia quer falar com você, algum problema. Né? Aí era para dizer que papai não tinha voltado para casa, porque minha mãe falou com ela às 9 da noite, e como ela não... E ela imediatamente perguntou, você avisou? Não, não avisei porque ela está grávida e eu não quero avisar. Aí essa amiga foi para a casa dela e quando deu meia-noite, ela disse, Lígia, eu sinto muito, mas você tem que avisar a Liginha, tá? Não tem jeito, é pai dela. Tá? Bom, aí eu fui para a casa da minha mãe e ficamos lá. Quando foi de manhã, talvez 8 horas da manhã, por aí, né? Aí a família do meu pai toda se movimentou, foi procurar em IML, não sei o quê, e não estava em lugar nenhum. Tá? E deu queixa na 9ª delegacia. Quando foi de manhã, por volta das 8, eu vejo entrar vamos chamar de homem, tá? Abotoando o paletó assim, e olhou para mim e disse assim, o distinto já apareceu? Fiquei olhando para a cara dele e disse, se o senhor está se referindo ao meu pai, não, ele não apareceu. Né? O senhor quem é? Né? Aí ele disse o nome dele, eu sou Hélio Guaíba, delegado, e eu vi que ele tinha um chaveiro, se não me engano, da escuderia Lecoq. Né?
Aí a casa encheu de policiais, encheu de repórteres, que eles mantinham afastados, mas era um tal de circular policial ali, não sei o quê, e, de repente, toca o telefone para mim, e era uma mulher na Barra da Tijuca querendo falar comigo. E esse delegado falou: você tem que gravar. Eu digo: pois não, então grava. Tá? Não, mas nós não temos equipamento. Né? E sei que tudo era surreal. Aí foram buscar meu enteado, que tinha 14 anos na época, 15, que trouxe um gravador, instalou no telefone, e toda essa gravação sumiu. Tá? A mulher queria dizer que meu pai tinha estado lá para entregar um bilhete. Né? Não fazia o menor sentido. Aí ele disse, e a mulher me pedia: não avise a polícia, não avise a polícia. A primeira coisa que ele fez foi mandar alguém prender a mulher. Né? Levou a mulher para a nona delegacia. Meu irmão, quando ele disse que a mulher já estava na nona delegacia, meu irmão foi e disse: então vamos lá, eu vou levar uma foto do meu pai para ela reconhecer. Não, não precisa. Né? É complicado, né? É bem complicado. Essa mulher sumiu. Né? Sumiu. Ela deu o depoimento que eles queriam na delegacia, já na 16ª, depois do encontro do corpo, e depois desapareceu por completo. Nunca mais nós conseguimos localizar essa mulher. Né? E foi isso. Assim se passaram 24 horas, com a casa cheia de policiais, zanzando de um lado para o outro. Né? Tinha um que era o diretor de roubos e furtos, que, na época, era a delegacia encarregada de sequestros, né? Que chegou completamente bêbado. Né? Aí tomou lá uns cafés, conseguiu se equilibrar, não dizia coisa com coisa, não fez nada, sentou, ficou lá curando o corre dele e foi embora. Né? Por volta de 11 horas da noite, meu irmão ligou para ele e disse: delegado, o senhor tem certeza que tudo está sendo feito para encontrar meu pai? Ah, meu filho, eu acredito que sim, mas tem muito mosquito aqui na delegacia, eu vou para casa dormir. Essa foi a resposta. Né? E aí, no dia seguinte de manhã, o Rui Dourado liga para a casa da minha mãe e informa meu irmão que o corpo tinha sido encontrado. Né? Nós fomos presos no dia 22 de outubro de 1973. Eu fui presa por volta do meio-dia, na frente do elevador Lacerda, em Salvador, ali no Centrão, ali onde tem o Mercado Modelo. Não sei se você conhece Salvador, mas o elevador Lacerda fica na Praça Cairu. Eu estava esperando um ônibus para ir para casa almoçar, ali por volta do meio-dia. E aí eu fui... Chegaram 2 caras assim, perto de mim. Um deles perguntou se eu sabia onde ficava o edifício Ermida. Ainda me lembro dos detalhes até hoje. E eu disse: não conheço. E aí, quando eu tentei me lembrar assim, chegou um outro cara e me encapuzou e me enfiaram dentro de um carro. Ali é uma área muito movimentada de Salvador, e era muito mais ainda. Muita gente viu, e eu gritei: estão me prendendo, alguma coisa assim, mas não aconteceu nada. Então, eu fui posta dentro do carro, e eles rodaram um pouco e levaram para muito perto dali, que era a Superintendência da Polícia Federal, que também ficava ali junto do Mercado Modelo, na Praça Cairu, ali, né? Ali na superintendência, a primeira coisa que me fizeram foi perguntar onde estava o Gildo, e me mandaram escrever o meu depoimento. Vai contando tudo que você sabe aí, não sei o quê. Eu não sei de nada. E daí eu disse: se vocês estão prendendo a gente, vocês sabem onde está o Gildo, né? Qual é a razão de vocês me prenderem? Bom, e aí, nesse mesmo momento, mais ou menos na mesma hora, Gildo estava sendo preso ao sair de casa na Avenida Luiz Tarquínio, perto da Boa Viagem, na Cidade Baixa, onde a gente morava. Então, ele saiu de casa e
logo que ele foi saindo e se encaminhando para um ponto de ônibus, correram, seguraram ele e tal, e enfiaram no carro também, e levaram para a Superintendência da Polícia Federal igualmente. O DOI-CODE na Bahia funcionava ali articulado com a Superintendência da Polícia Federal, o superintendente era o Coronel Luiz Arthur de Carvalho, e com o Centro de Informações do Exército, o CIEX, que ficava ali no quartel-general da 6ª Região Militar, né? Salvador era a 6ª Região Militar. 4º Exército, 6ª Região Militar. E daí foi porque viram a minha prisão na rua e viram também a prisão de Gildo a sair de casa, vizinhos ali de onde a gente morava foram avisar para meus pais, que moravam na periferia, ali perto, num bairro chamado Santa Luzia do Lobato. O Lobato é o primeiro subúrbio ferroviário de Salvador. E aí, as pessoas que me viram ser presa foram avisar na redação do Jornal da Bahia, onde eu trabalhava. Eu trabalhava no Jornal da Bahia e trabalhava na sucursal do Globo, também em Salvador. Bom, à tarde, depois que eu tinha escrito um depoimento dizendo que eu era só tinha tido militância estudantil, aquelas coisas que a gente diz, né, normais, aí me levaram para uma sala onde estava Gildo e tinham mais 3 pessoas que eu não conhecia, viria a conhecer depois. Uma era o Dac Miranda, irmão de Nilmário Miranda, que depois se torna jornalista também. O outro era um bancário, que eu soube que se chamava Antônio Itácio, e tinha uma garota, estava Gildo, né? E tinha uma garota chamada Odila, que era namorada do Oldac. E mais adiante chegou uma amiga minha, que foi presa só porque era nossa amiga, e que ficou 1 mês presa num quartel de Amaralina, porque ela tinha guardado uma mala de documentos para a gente. Nádia Miranda, que também era jornalista. Então, o Jornal da Bahia conseguiu dar no dia seguinte que 2 jornalistas baianas tinham sido presas dessa forma, eu e Nádia Miranda. Nádia também foi presa ao sair de casa na rua Daniel Lisboa, em Brotas. Então, eles armaram uma operação que prenderam 6 pessoas no mesmo dia, mais ou menos no mesmo horário, em diferentes pontos da cidade de Salvador. Então, voltando um pouco para o filme, tem essa analogia muito interessante e muito emocionante, né? Então, eu fiquei emocionado não só com as cenas aflitivas de tortura, né, de reclusão da Eunice lá e a filha, as cenas, né, dessa dor da família pelo desaparecimento, né, a eterna espera. E, perdão, me emocionou muito no filme também essa relação com a memória, porque acho que até a Fernanda Torres já falou isso em algum momento, em alguma entrevista. Eu achei muito bonito. Eu vi essa entrevista depois do filme, mas isso é muito perceptível no filme, né? Ela lutando contra o mal de Alzheimer, né? Isso é uma analogia com o Brasil, de certa forma, porque na medida em que ela vai perdendo a memória, o país também vai perdendo a memória daquele período da ditadura militar, né? E essas coisas, e dá no que deu. Então, vamos seguir adiante, lutando, né, por liberdade, democracia, direitos iguais para todo mundo, que é o que os nossos ascendentes, companheiros e companheiras desaparecidos e mortos na ditadura, lutavam por direitos iguais. Apenas isso. Na verdade, a nossa expectativa de vida na década de 70, principalmente depois do final da década de 60, com o advento do AI-5, a nossa expectativa de vida era exato os 5 próximos minutos. Então,
era a gente, durante o filme, a gente sente o que a gente sentiu, não é? E você se reconhece ali como aquela personagem da Fernanda Torres? Você sentiu as mesmas coisas que ela está Mais mostrando ou ali? menos, era um pouco mais pesado, né? Porque a gente estava na luta armada. A gente dormia com a metralhadora do lado e uma arma no outro. Tem coisas assim, por exemplo, até hoje eu não durmo de luz apagada, até hoje eu sempre tenho, muito embora eu saiba que eu estou dormindo pesadamente, mas a sensação que eu tenho é que que eu não durmo pesadamente, mas eu tenho testemunha de que eu durmo pesadamente. É assim, por exemplo, 8 de janeiro, eu tinha almoçado e tinha tirado um cochilo. Aí, quando eu acordo com um golpe em andamento, aí isso voltou de forma muito acentuada, né? O medo nos acompanha nesses 50 anos, tanto da época da clandestinidade e depois, né? Eu sempre me engajei na luta pela anistia e depois em outras lutas de defesa dos direitos humanos. Na verdade, eu nunca parei, né? E tem uma coisa que nos une a todas as famílias. Aí essa união não é só com a família Paiva, é com todas as famílias. A gente virou uma família só, entendeu? Eu nunca procurei só por eles. Eu sempre procurei por todos. Jamais, jamais o Exército fez um relatório objetivo sobre essas coisas. Jamais. Então, mas veja, então aí eu tinha, mesmo sob tortura, para mim era uma situação mais ou menos esperada, estar sendo presa e torturada ali, né? Mas para mim o inferno realmente começou depois do dia 1º de novembro, quando me avisaram do assassinato de Gildo. Coincidentemente, 28 de outubro era quando fazia 1 ano de nosso casamento, no religioso na casa dos meus pais. Então, aí eu fiquei, né, naquela situação destruída, completamente destruída, sozinha, isolada, e Aí eu fiquei até 3 de dezembro, quando fui solta. Nesse período, a partir do dia que eles avisaram do assassinato, da morte de Gildo, eles permitiram que meus pais e irmãos fossem a uma visita quarta e sábado, 2 vezes por semana, por 2 horas, não mais. E era isso. Eu estava grávida, presa, desestruturada e sem poder fazer nada, sequer por lutar naquele momento pela devolução do corpo de Gildo para os familiares. O que é estranho nesse caso é que eles assumem que houve que Gildo estava morto, né? Que tinha sido morto no tal tiroteio, não devolvem o corpo à família e não dão nenhuma explicação, nada. A gente tem que viver o ritual do luto para que a gente possa se despedir e que a gente possa continuar. Então, nós vivemos num velório há mais de 50 anos. Isso é uma coisa que é um desgaste emocional e psicológico, é uma tortura continuada. Né? Porque eu não vou dizer que eu sonho com eles todas as noites, mas é muito frequente e são sonhos assim muito parecidos, entendeu? São sonhos reincidentes e repetitivos. É uma luta que não terminou, tá? Eu quero saber quem mandou matar, eu quero saber do que ele morreu, né? Eu só sei até agora que o responsável pela morte foi o Estado brasileiro. Mas quem mandou matar eu não sei, e do que ele morreu eu não sei, né? Sei que chegou na noite do velório, chegou um recado do Carlos Heitor Coni, um jornalista respeitável. Chegou um recado para mim via meu marido,
dizendo: olha, eu soube de fonte segura, que eu não posso revelar, que chegou à delegacia um telex do Ministério da Justiça mandando não investigar o caso. Eu corro atrás desse telex até hoje, né? E não consigo achar. Qual